foi a decisão que mais te custou, mas mudou o teu rumo? Oi, Sofia, foram tantas. Escolhe. Existiram muitas decisões que me levaram até aqui, sendo certo que a mudança normalmente é feita pela dor e foram vários momentos de dor. Mas foi em 2022, quando eu fui fazer um curso em que tomei conhecimento da programação neurolinguística e aí eu senti que eu estava a fazer tudo errado e cheguei a casa e virei para os meus filhos e disse: a mãe só está a fazer as neiras na vida. E mudou, de facto, a minha vida. Portanto, foi esse um momento crucial, até porque eu estava num grande momento de desafios na empresa do meu falecido marido. Estava a sentir que já nada fazia sentido, que eu estava a remar para um lado e a minha equipa estava a remar para o outro, uma equipa que não era minha, um legado que nunca foi meu, e foi esse momento que me fez dizer que chega. E a partir daí foi uma tomada de decisão constante. Lembrando dessa época, o que é que tu estavas a aceitar nessa altura e que hoje já não aceitarias? Eu estava a aceitar dizer sim aos outros de forma constante e não a mim. Eu estava a aceitar crenças de escassez e de pagar dívidas que não eram minhas de forma sucessiva e consecutiva ao longo da minha vida. Eu estava a aceitar, considerar que eu não era suficiente, que os outros eram sempre melhores do que eu e que, por muito que eu acreditasse que somos nós que fazemos o nosso caminho, havia sempre alguma coisa que me impedia de dizer que eu era capaz. Portanto, era aceitar, não me respeitar. Eu aceitei durante muitos anos não me respeitar. Sabes que aquilo que tu trazes aqui é muito importante e ainda é algo que se vê nas líderes e mesmo nas próprias mulheres, não é? Que é aceitar tudo porque sim, para agradar, porque se calhar melhor assim, porque não sou suficiente. E não ser suficiente é muito que te impede de tomar decisões, de mudar, que é esta conversa que nós vamos ter aqui da mudança. E quanto tempo tu demoraste a agir depois de saberes aquilo que tinhas para fazer? Porque nós sabemos aquilo que temos para fazer, mas devido a essas crenças temos aqui um tempo. Na verdade, quando tu não mudas, mesmo que te mantenhas em dor, porque há pessoas que se mantêm em dor, mas a dor de estar ali do mal ou menos. Tu só mudas quando a dor é tão forte que tu já não aguentas mesmo mais. Portanto, eu fiz esse treino em dezembro de 2022 e a partir de janeiro de 2023 comecei a investir em mim de forma completamente desnorteada, como a forçar um término de uma situação que eu há 10 anos não tinha coragem para ir terminar. Eu forcei o término de uma situação que, se não fosse feito assim, se calhar ainda hoje a empresa existia e que foi o projeto mais penalizador a nível pessoal e profissional, a nível financeiro, desculpa, independentemente de toda a gratidão que eu tenho pelas coisas boas, mas a nível de pessoal, dos meus filhos, da minha ausência para eles também. Mas foi aí. Tu só mudas quando tu percebes que tu não és o que te feriu. Tu és o que tu decides curar. E quando tu decides curar, tu dizes: não, chega. Quem me define sou eu e não as circunstâncias do passado. E a partir daí foi uma catadupa de... Eu investi em mim de tal ordem que os 2 anos seguintes que me fizeram dizer: eu mereço mais que isto, eu quero mais do que isto. E o problema das pessoas, tens razão no que disseste, Sofia. As pessoas sabem o que têm a fazer, mas não executam. E não executam ou porque têm medo do que os outros vão dizer, ou porque querem ser amadas, ou porque não querem ser rejeitadas, ou porque há segurança. E eu, ano passado, quando me despedi de uma situação, mais uma vez, anómala da minha vida,
eu disse, chega, eu nem que vá lavar as escadas, mas se eu for lavar as escadas, elas vão ser as escadas mais bem lavadas de Lisboa. Mas aqui não fico mais também. Falaste aqui em algo muito, muito interessante, que eu já vivi também isso, que é, e que nem todas têm que passar por isso, que é chegar ao ponto de não aguento mais, mas muitas mulheres precisam de chegar a esse ponto da dor ser tão grande em que elas têm que tomar uma decisão. Chega, é preciso mudar. E é tão interessante que estava-me a rever em parte e a lembrar-me também de uma fase da minha vida, e acho que todas nós passamos por isso. Ninguém muda quando está feliz e no melhor momento, é quando a vida é um convite. Só que às vezes não é um convite mais agradável, mas é um grande convite. Porque é que alguém sabe exatamente o que fazer e não o faz? E depois querem resultados e não os têm. Na verdade, isto tem muito a ver com aquilo que eu acredito, que é a minha área de especialização, que é a neurociência. Nós somos uma mente e não um corpo. Não somos o corpo com a mente. Nós somos uma mente com um corpo. E é essa mente que efetivamente nos controla. E quando tu passas a ter um determinado tipo de conhecimento, tu verificas que nós estamos formatados e condicionados ao longo da vida para aceitar verdades daquilo que eu ouço, vejo e faço como verdades. E, na verdade, o teu mundo não é o meu mundo. E quando tu constatas isso, verificas que a verdade de um não é mais de mera percepção da realidade e a minha é a mesma coisa. Portanto, há coisas que eu olho e, devido às minhas crenças, aos meus valores, à forma como eu fui educada, ao ambiente que eu tive, eu analiso o circunstancialismo de uma maneira. Há outras pessoas que foram educadas de uma outra maneira, com outras crenças, com outros valores, e vão reagir de outra maneira. Portanto, tu estás preso. O teu subconsciente é algo que foi formatado para a escassez, o nosso famoso reptiliano, portanto ele está formatado para te levar sempre para aquilo que tu conheces, alerta-te para o risco, e quando ele sente que tu estás com medo, o que é que ele vai fazer? Pá, deixa lá isso. É como aquelas pessoas que dizem, eu vou ao ginásio no dia 1 de janeiro, e ele diz assim, vais, andas há 3 anos a dizer isso. Portanto, é um bocado isso, é porque as pessoas têm que se conhecer um pouco mais as suas crenças, as pessoas que efetivamente são, para saber quais são os gatilhos que têm, as crenças que têm, porque é que reagem a determinadas situações e o que é que as impede em determinados momentos. Porque uma pessoa que sofreu toda a vida, que o pai lhe bateu, que a mãe, etc. Nós temos um exemplo muito recente agora do filme de Michael Jackson, e eu estive a ver isso ontem. Aquele rapaz, não é? Ele passou a vida a tentar provar ao pai que era suficiente. E todos os dias de manhã ele olhava-se ao espelho e ele dizia, eu sou bom, eu consigo, eu vou ter o álbum mais vendido do mundo. Isto é reprogramação. Isto é programação neurolinguística. Isto é neurociência. É tu reprogramares o teu cérebro. Eu desde pequena que me dizem, tu és esperta, não és inteligente. Eu até aos 48 anos de idade, isso condicionou a minha vida. Eu na universidade estudava e dizia a mim mesma, tu tens que estudar mais que elas, porque tu não és inteligente, tu és esperta. Eu ouvi isto desde os meus 6 anos. Eu agora tenho uma frase, todos os dias de manhã eu olho ao espelho e digo, tu és inteligente e tens uma excelente memória. Ok? Mas durante 48 anos foi isso que me foi dito e foi isso que eu alimentei. O que é que nós alimentamos? Será que nós nos conhecemos ao ponto que nós alimentamos coisas que não são verdade? Ou porque és feio, ou porque tens orelhas de abanador, ou porque tens o nariz torto? Por isso é que as pessoas não executam, porque muitas vezes não sabem o porquê de estarem a fazer sempre as mesmas coisas. Qual é a maior mentira que as pessoas contam de si próprias? Eu adoro a verdade. Mentira. Quando tu dizes a verdade, elas ficam chateadas contigo. Sim, mas quem quer mudar, Sim. mas tem bem com aquelas desculpas, não é? Qual é a maior mentira que elas contam a si mesmas? Não tenho tempo, não sou capaz, não nasci numa família rica, isso é para os outros. Pelo menos as mentoradas que eu acompanho, muitas é isso, é falta de confiança. Eu tive uma situação que ela estava a viver um momento de dor com o companheiro e ela achava que aquilo que ela estava a passar é porque ela se atrasava a fazer o jantar.
E eu olhei para ela e disse, mas isso faz sentido? As desculpas são o medo, sabes? O medo de ficar sem. Porque, de facto, tu para fazeres uma mudança, tu tens que pagar o preço. E o preço é gratificante, mas custa. Tens que desafiar, tens que deixar de ter mais poupanças ou menos poupanças, tens que acordar de manhã e ter determinado tipo de rituais, tens que, mesmo que te digam não, tu olhes e digas não, isto é o meu propósito, é isto que eu quero e é esta a mudança. Tu, para fazeres uma mudança, tens que ter um propósito que te queime. Caso contrário, tu não sais de onde estás e arranjas desculpas, e resultados não coexistem. Não coexistem mesmo, não existem. Eu acredito que tudo é uma decisão, Adriana. Portanto, também tive o meu percurso e tive que fazer escolhas e tomar decisões. Obviamente, tocaste aqui mais também num ponto importante, que é isso vai abalar estruturas de si mesma, de quem está à sua volta, e eu também sei daquilo que falo. Portanto, tudo é uma construção, os nossos filhos também vão no caminho, quem for casado, o marido também vem no caminho, e é muito interessante porque a decisão é que muda tudo. Eu posso dizer eu vou mudar hoje, eu vou mudar amanhã, mas é criar um movimento e perceber que vai ser doloroso. Há coisas que vão vão cair. As pessoas que estão ao teu lado não vão aceitar e está tudo bem. E é saber lidar com isso diariamente, e mesmo que digam que tu não és capaz, eu sou capaz, eu sei qual é o meu caminho. É o que está ali, é o que me move. Então queria deixar-te isto, porque sabes o que é que eu partilho muito? Não é o que tu fazes, é o legado que tu vais deixar nos teus filhos, na tua comunidade, no mundo. E as pessoas às vezes estão tão... É uma decisão. Eu tomei uma decisão no fim de semana. Mas eu acrescento uma ação, sabes? Sim, há uma decisão seguida de uma ação. Porque normalmente tu tens um desejo e eu costumo dizer, ok, eu gostava de... Mas isso é como ao gelado. Se eu também gostava de comer um gelado, ok. Eu quero um carro, eu quero ganhar dinheiro. Quem é que não quer ganhar dinheiro? Ok? E o que é que estás disposto a fazer para isso? Agora, eu vou fazer e eu vou ter... Eu vinha pelo caminho de Lisboa e passaram por mim os meus Range Rover, que é o meu carro de sonho, e a minha amiga está ali e sabe que é verdade. Eu disse, o foco, ele está aí, ele anda aí, eu não sei quando é que eu vou ter, mas vou ter. E ela diz, vou deixar crescer o cabelo que é para andar com ele ao vento. Portanto, é uma ação seguida de uma intenção, uma decisão seguida de uma ação. Isso é que vai ser determinante. Vais perder gente. Vais perder pessoas que não se identificam, que dizem que tu és esta, que tu és aquela, está tudo bem, mas tu também és a média das 5 pessoas que fazem parte da tua vida. E aí tens que ter a consciência da pessoa que és, da pessoa que tu queres ser, do legado que tu queres deixar, e o resto são restos, e nós não precisamos de restos para viver. Portanto, o resto são peanuts, certo? Olha, não decidir também já é uma decisão. Já é uma decisão, é verdade. Sim. Quantas decisões tu ainda sentes que estás a adiar e que já te estão a custar, estão a ter um preço? Olha, neste momento, sinceramente, só há uma que eu estou ainda a adiar, porque ainda não consegui enquadrá-la, mas está para breve. E agora tenho outra que vai ser para o ano, mas já defini que vai ser para o ano. Portanto, já não é um adiamento, já existe uma meta e já existe um prazo. Mas acredito que neste momento não tenho nada a adiar. Eu estou a implementar tudo que eu desejo, que eu quero e que vou fazer, sem dúvida. O que é que achas que pesa mais? Decidir ou viver com as consequências de não decidir? Decidir, claro. É como é assim, a dor da disciplina é complicada, mas a dor do arrependimento é muito pior. E posso dizer, eu dou muito este exemplo porque eu passei por isso com o meu falecido marido. E houve algumas situações no final da vida que ele se arrependeu de não fazer. E depois estive no voluntariado aqui no Santa Maria da Feira, que infelizmente não tive que deixar agora,
E o que mais me custou é ouvir as pessoas. Eu devia ter feito e não fiz. Eu devia ter falado e não falei. Eu devia ter perdoado e não perdoei. Portanto, será que vale a pena ou não arriscar e tomar a decisão? Vale a pena. Porque é muito melhor ter uma vida com disciplina, sabendo o que eu quero e que para isso tenho que pagar um preço, do que no fim ter um arrependimento que é muito mais custoso, sem sombra de dúvida. Deixa-me partilhar contigo que numa entrevista que eu dei também, eu estava a dizer, eu não quero nem vou esperar 1 ano, 2, 3, 10. Eu quero fazer é agora. Porque mais à frente vamos olhar para trás e passou aqueles anos todos e adiamos e não fizemos e a vida passa. A vida passa. Uma pessoa pode travar completamente a própria vida só pela forma como pensa? Completamente. Completamente. Eu tenho acompanhado pessoas que, com fobias, com medos, que têm a vida travada há anos e que, ressignificando e transformando essa experiência de uma outra forma, passam a viver. Portanto, a nossa cabeça, as nossas crenças, as experiências que nós vivemos, efetivamente podem condicionar e muito a nossa vida. Com pessoas que não entram num elevador, não entram num avião. Portanto, a culpa não é do elevador nem do avião. A culpa é da experiência que essas pessoas, numa determinada altura da vida, sofreram com isso. E então condicionou. Portanto, se tu ressignificares, reprogramares a mente para que essa pessoa associe a uma coisa diferente, a pessoa passa a entrar num avião. Isso é maravilhoso, é das coisas mais... Eu sou apaixonada por isto, porque é tu veres uma pessoa a mudar, que esteve travada durante 20, 30, 40 anos, agarrada a determinadas situações e a libertar-se e dizer eu consigo, eu posso fazer isto de forma diferente. Portanto, podem sim travar a vida de uma pessoa, sem dúvida. É possível nós queremos mais. Eu acho que já toquei neste assunto, né? Às vezes nós queremos mais e será que esse mais é sustentável muitas vezes nessa hora da sua vida? Só pode ser se tu souberes bem quem és e porque é que estás a fazer as coisas. Por caso contrário, tu começas sempre num otimismo desinformado. Estás a ver? Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu não sei o quê. Eu dou este exemplo do ginásio porque é em tudo da nossa vida. E depois vais para o otimismo informado. Começa a dor nas pernas, dói nas costas, afinal eu para fazer isto já vou ter aqui algum sacrifício. E depois vais para o vale do desespero. Será que eu avanço? Será que eu não avanço? E as pessoas desistem aqui. Normalmente ao 3º, 4º dia. Se tu conseguires passar o vale do desespero e depois vais para o otimismo informado, ou seja, eu já sei que eu tenho que fazer isto para ter o meu objetivo e continuares, chegas à tua realização e àquilo que tu queres. Mas o que acontece é que as pessoas desistem no vale do desespero. Chega ali, está muito trabalho, não é para mim, e desistem. Se tu passares o vale do desespero, eu garanto-te que funciona. Há uns anos eu não passava, eu desistia. E é muito interessante estar a fazer agora esta analogia, que foi quando eu passei aquele momento, fechei os olhos e disse, é só mais um bocadinho, está a gostar, é só mais um bocadinho que eu percebi o quão extraordinário é depois disso, sabes? Mas durante muitos anos, não está a funcionar, desiste. Está a funcionar, desiste. Porque é muito mais fácil, Adriana, é muito mais fácil. E o próprio negócio ajudou-me a... É só mais um bocadinho, é só mais um bocadinho. E custa. Aquilo dói, custa. Dá-te vontade de tirar tudo para o chão. Mas foi aí que eu percebi o algo mais que estava a seguir. E que muitas mulheres também, e profissionais, desistem. E é nesse momento que têm que só segurar mais um bocadinho. Quem não decide também tem consequências. Tu acreditas na vida, no negócio? Acredito. Eu acredito que... Eu gosto muito do mundo corporativo, gosto muito também de trabalhar com executivos e empresas e equipas. Ainda hoje, há 2 dias, estive há 2 dias a dar formação na Câmara de Louros. Foi extraordinário, porque as pessoas, efetivamente, o problema não é uma questão de estratégia, nem de talento. É mesmo uma questão, muitas vezes, de falta de clareza de si próprias e de estrutura de si próprias. Pessoas incríveis, só que as pessoas cansam-se, não é? E acabam por desistir. E esse não decidir tem consequências, claro que tem.
E as principais consequências é que tu, quando desistes de ti, eu passei por isso no milénio, eu decidi sair da área comercial, porque eu queria mais e disseram que eu nunca iria ser mais. E eu disse, ok, então já não quero, quem não quer ficar aqui sou eu, não é? E eu fui para o departamento de compras e para o departamento da comunicação. Eu fazia o meu trabalho, fechava 50 contratos por dia, tinha a empresa ao mesmo tempo, portanto eu andava em completo piloto automático, não comia, não dormia, portanto, e não decidia. Não, portanto, quem é que decide a exaustão também, Adriana? É isso. Portanto, tu não decidindo, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente acaba por as consequências virem. É um bocado como agora nas empresas, as pessoas acham que é só parte técnica e as competências técnicas, mas tudo isto é um prédio, não é? Portanto, se tu não olhares para o lado comportamental, porque o mundo mudou, o prédio começa, a parede começa a ruir. Portanto, tu não decidires a médio e longo prazo vai trazer consequências mais graves do que aquilo que as pessoas às vezes se apercebem. Mas é mais fácil dizer deixa andar, não é? Está tudo bem. Nós, para vivermos ou permitirmos viver algo diferente, tu acreditas que nós também temos que fazer experiências diferentes, estar com pessoas diferentes? Qual é assim a tua partilha? Olha, eu acredito que o ambiente condiciona a nossa vida ou eleva a nossa vida. Tu, se estás à beira de pessoas que estão sempre negativas, estão sempre a deitar-te abaixo, ou a minha vida é uma desgraça, ou aquelas pessoas em que tu dizes, olá, está tudo bem, vai sim, a vida é madrasta, ai, dói-me o estômago, coisas assim, é muita toxicidade, pronto. Portanto, eu acredito que o teu ambiente, a forma como tu queres evoluir, condiciona a leitura, as músicas que ouves. Eu acredito que tudo isto condiciona a nossa vida e tu tens que aprender a escolher as pessoas que queres ter ao teu lado e teres a capacidade de dizer, olha, está tudo bem, eu respeito-te, mas tu vais para ali e eu quero estar aqui. Ai, tu és mau feitio, está tudo bem, está tudo bem. Aliás, eu sou conhecida por mau feitio há muitos anos, não é de agora, não é? Mas Adriana, mas tu acreditas que nós também atraímos aquilo que nós somos? Sem dúvida nenhuma. Porque eu percebi isso há uns anos, tudo certamente, que é quando nós estamos num tipo de registro, aparecem certas pessoas e tu pensas, mas porquê que eu estou a atrair estas pessoas? E depois, quando mudas o registro, começas a perceber, uau, eu estou a atrair pessoas que realmente eu quero na minha vida. Eu parecia a Madre Teresa de Calcutá reencarnada, ok? Olha, eu preciso disto, eu ajudo, eu preciso daquilo, eu ajudo. Portanto, era só pessoas com problemas, era só problemas, percebes? E tens razão, nós quando começamos a mudar de ambiente e nós próprias começamos a ver-nos de uma outra forma, o universo é maravilhoso e começa-nos a trazer melhores coisas, melhores decisões, melhores pessoas. Portanto, concordo contigo, sem dúvida. E eu digo isto porque eu vivenciei toda essa experiência e depois é que percebi, mas porquê é que eu estou a atrair isto? Porque realmente há algo aqui a ser olhado em mim. E depois perceber que se não quero atrair aquilo, há um trabalho a fazer, não é? Interno, para depois também atrairmos as pessoas, porque como tu dizes, e eu também não tenho paciência para mimimis, a Lara também sabe, que está ali ao meu lado, não é? Vítima, pá, esquece. Não me levem a mal, mas eu não quero. E então isto também é o poder, para além da mudança, o poder da escolha. A mudança é uma escolha e está interligada. As pessoas acham é que a mudança tem que ser muito grande e que todos nós temos que ser Barack Obama. Não temos. As mudanças são pequenas mudanças. Seja uma mudança no cabelo, seja dizer bom dia àquela pessoa no café que não costumamos dizer, seja dizer anda um filho com calma, em vez de ser a correr. A mudança é uma escolha de pequenas escolhas, só que feitas de forma repetida e consistente, vão mudar a tua vida. Até porque nós estamos formatados para isso, para a repetição. Então, se nós passamos a nossa vida a criar o futuro que não queremos, porque é que não passamos a nossa vida a criar o futuro que queremos?
vai ser um dia abençoado, vai ser um dia maravilhoso, eu vou conseguir, eu vou planear. Porquê? Porque é que nós passamos a nossa vida a criar o futuro que não queremos. Eu não vou conseguir, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou isto, para quê? São as histórias que nos contaram, Contamos a nós próprias, e é muito interessante depois de mudarmos essas crenças e começamos a contar novas histórias. Uma repetição tem que ser. Novas histórias que realmente nos levam para o caminho, porque ninguém na vitimização avança, vai ficar para trás. Mas é preciso tomar uma consciência disso. Falando aqui de execução, o problema hoje é falta de estratégia ou de ação? Ação. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo as empresas ainda são muito avessas a determinado tipo de situações. É mais fácil tu levares, como tu sabes, nós temos a pirâmide de Deleuze e leva-se formações às empresas em que se trata da parte do comportamento, da parte das habilidades e depois chega à parte das crenças, ninguém fala nelas, não é? Portanto, é tudo muito motivacional, fica tudo inspirado, tudo espetacular, ao fim do mês está tudo exatamente igual. Para quem não sabe, eu tenho 6 filhos, e ter que acordar cedo e ter que gerir a casa e ter que liderar a casa, liderar os filhos, liderar o negócio, apoiar outras empresárias, se eu fosse depender da motivação, noites sem dormir, porque tenho a bebé, a Camila, como tu sabes. Então é tão interessante que não nos podemos agarrar à motivação, mas no o porquê. O porquê tem que ser muito forte e para quem? Tem. Acreditas nisso? Sabes que sem porquê qualquer coisa serve. Porque há pessoas que olham para mim e dizem assim, como é que eu faço? Eu disse, olha, se você for ao ChatGPT e ao Google, você diz, o que é que eu faço com isto? E ele dá-lhe o cúmulo todo. É extraordinário, ele é top, é um excelente parceiro. Só que dá-te o cúmulo, mas tu antes do cúmulo tens que saber o teu porquê. E se tu não souberes o teu porquê, eu durante anos não sabia o meu porquê. Eu durante anos fui atrás daquilo que me era exigido. Eu deixei a advocacia, que era o sonho da minha vida, para entrar num banco. O meu propósito passou a ser o banco, saio do banco, assumo uma empresa de marketing digital que também não era minha. Portanto, onde é que estava a minha clareza? Não estava em lado nenhum. Eu fui reagindo à vida, certo? E dando à vida uma oportunidade. Agora, quando tu sabes o teu porquê, não há nada que te bate. E eu agora olho para os meus filhos e digo, agora ou é. Não há volta a dar, ok? Mas tens que saber o teu porquê, porque sem ele qualquer coisa serve. Eu não sei se te aconteceu, mas durante muitos anos ouvia-se falar de tens que saber o teu propósito, tens que saber o teu propósito. E eu percebi que isso estava-me a dar um nó. Eu assim, mas qual é o meu propósito? Não. Mas eu tenho que saber, porque senão não vais seguir a vida. Então, eu, em vez de olhar para o propósito, olhei para o porquê e para quem. E, obviamente, tens de perceber ali as tuas habilidades, ter um olhar para trás, mas acho que essa frase, primeiro o propósito é servir o próximo. E as pessoas focam-se muito no contrário. O teu propósito, o que é? O que é que vieste para ser? Não é o que é vieste para fazer? Propósito tem que ser solidariedade. E o propósito é onde tu estás. Porque eu, quando estive na banca, o meu propósito foi a banca e fui muito boa naquilo que eu fiz. Aquele era o meu propósito. E a Smart Kiss foi o meu propósito durante 10 anos. Completamente, principalmente só estive lá 6, na realidade o resto eram outras pessoas. O teu propósito é onde tu estás. E não tens que ser a maior, tens que ser a melhor de ti. Onde estás? Seja em que propósito. Um advogado, um bancário, uma empregada de confeitaria, é o propósito da pessoa. Se a pessoa quer estar ali, gosta de estar ali, isso é o teu propósito. E depois, com o teu propósito, tu saibas que estás a dar o melhor de ti aos outros. Não é? Portanto, a partir do momento em que tu sabes porque é que eu quero, o que me está impedido de fazer, o que é que eu tenho que fazer, e conheces-te e sabes os teus valores e aquilo que queres, tudo muda. Conjugando com a comunicação que tu tens que ter contigo própria, vai afetar a que tu tens com os outros. Isso é o método M. Portanto, é clareza, identidade, comunicação e um plano de ação, que eu costumo chamar de business plan. Portanto, é isso que estás a dizer. O propósito é aquilo que nós somos e que nós decidimos ser em determinado momento.
Os nossos filhos, se estão a estudar, o propósito deles neste momento é aquele. Aquele é o propósito deles. Agora, o que eles vão fazer, se vão para o Parlamento Europeu, se vão para o hospital, se vão para aqui, eles vão encontrar o propósito deles. O problema é que as pessoas desvirtuam tudo e acham que o propósito tem que ser, sei lá, não sei, ser uma ópera ou qualquer coisa. Eu adoro-a, mas eu não quero ser ela, ok? Eu quero ser eu. Esse é o meu propósito. Mas o propósito para mim não é o que tu vais fazer, é quem é que tu vais ser ao longo do caminho. E para quem. E o importante é o caminho, o resultado é só uma consequência. Sim, sim. O caminho que tu te tornas, a pessoa que tu te tornas ao longo do caminho, aí sim é que vai determinar o que é que tu vais ter no final dos resultados, sem sombra de dúvida. Vamos falar aqui de liderança e tivemos a falar isto nos bastidores, que primeiro liderar aqui a nossa vida cá dentro, dentro até da nossa própria casa, e depois sim vir para fora. Quantas líderes estão a travar assim o seu crescimento, a sua expansão e nem se apercebem? Olha, eu tenho acompanhado e acompanho várias mentoradas que estão com enorme dificuldade de se liderarem a si próprias, sem dúvida. E muitas vezes é tal falta de conhecimento de si próprias, falta de confiança e acharem que liderança tem a ver com os outros. Só que a liderança é nossa. Se nós nos liderarmos a nós vamos liderar melhor a nossa vida. Mesmo que nós trabalhemos para outrem, tu, se fores melhor líder de ti próprio, terás melhores resultados e as pessoas com quem trabalhas vão reconhecer o teu valor de forma diferente. E tu podes também impactar com a tua liderança. As pessoas é que associam muito a liderança à hierarquia. Mas não é. Eu acredito na autoliderança de cada um e há muitas pessoas ainda que estão travadas e que fazem um projeto espetacular como mães, como colegas, como amigas, que lideram projetos giríssimos e acham que não são líderes. Portanto, é dar a conhecer o que é que implica esta autoliderança. E quando elas descobrem isso, começam-se a dar valor. De uma forma diferente. Mas muitas estão muito travadas, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a liderança alinhada, que é assim que eu gosto de lhe chamar, porque é isso que eu trabalho, é muito importante. E tu vês, principalmente que andas com as empresas, que é uma liderança com zero humanidade. É só números, e são pessoas. Portanto, eu também pude experienciar isso numa fase da minha vida em que geria uma das marcas numa empresa, que é um líder só quer ver resultados, ele não quer saber o que acontece durante todo esse processo, mas é durante todo este processo que é preciso ser olhado e que realmente depois estão ali os resultados. Sabes, eu errei muito como líder. Errei muito porque desconhecia algumas ferramentas e nós fazemos o que nós podemos com as ferramentas que temos e com as circunstâncias que temos. Mas neste momento sei que não há liderança humanizada e por isso é que eu acredito na autoliderança, que é mais difícil. É o líder assumir os seus erros, limpar o seu espelho da responsabilidade, dizer eu estou a errar, eu estou a liderar por segurança e por medo, eu estou a liderar porque tenho a mania que se eu delegar não vai ser nada feito bem, eu estou a delegar porque eu não delego porque eu sou melhor que os outros, a minha equipa é toda uma incompetente. O que falta, na minha perspectiva, e eu acredito que esse é o caminho, é o líder fazer a sua autoliderança. E eu digo-te que uma pessoa que o faça vai ser muito mais humano, vai dar muito mais o exemplo. Porque eu acho muita piada que me dizem assim, um bom líder é aquele que dá o exemplo. Como é que o líder pode dar o exemplo se ele responde, o que é que tu queres? Não é? Se ele chega à beira de um colaborador e manda calar, eu mando calar. Sim. Eu tive um administrador no banco que numa reunião com 6 homens, eu conto isto porque isto marcou-me, e um colega diz-me assim, Adriana, fala sobre o RGPD, que estás mais dentro disso.
E quando eu vou abrir a boca, ele diz-me assim, aqui não fala. Assim. E eu disse, ok, então se eu não falo, e saí porta fora. Ele, onde é que a senhora vai? Eu vou-me embora. Se você não me deixa falar, eu vou-me embora. E saí porta fora, estás a ver? Portanto, há muita falta de autoliderança e daí o que dizes, e com toda a razão, há falta de liderança humanizada, porque se a pessoa não se conhece, e depois queixam-se de falta de retenção de talentos, que as pessoas andam desmotivadas, porque estão sempre a tais desculpas e resultados, estás a ver? Porque o que importa são números, depois as pessoas vão-se embora. Eu tive um que promove o empregado e passado um mês ele vai-se embora. Ele só queria que ali o aumentasse para ir embora. Portanto, está tudo bem. É tudo uma questão de perspectiva. Sim. Eu até vou partilhar, que estava a partilhar nos bastidores, que era, eu não sabia sequer o que era liderança quando me disseram, tu vais gerir uma das marcas aqui da empresa, e houve uma falha, não é? Porque toda a gente falha ao longo do trabalho. E eu tinha alguém superior a mim que estava-me a acompanhar no momento em que eu fui à secção e disse, nós fizemos asneiras, temos agora, de alguma forma, de recuperar esta situação para que isto fique pronto a tempo. E alguém bateu-me no braço e disse, mas é assim que se fala? É assim que se lidera? E tratava-os mal. E foi aí que me deu o clique, isto é tudo menos uma liderança, isto é tudo menos empatia. E isto traz maus resultados, porque quando acontecia de outra forma, demoravam mais tempo, andavam mais frustrados e havia despedimentos. Sim. Isso leva à falta de produtividade, falta de alinhamento das equipas, leva a conflitos, leva a desânimo. Portanto, a falta de autoliderança, que eu acredito, mais do que liderança é a autoliderança de cada um, leva a problemas muito mais sérios do que aqueles que são contabilizados, porque mesmo aquelas empresas que até têm grandes resultados, a parte dos bastidores não funciona dessa forma. É muito fácil dizer, nós somos o número 1 em Portugal da empresa de qualidade, mas quem trabalhou lá sabe que as coisas não funcionam assim, não é? Portanto, é tal incongruência que me faz... Sim, para mim é muita falta de coerência. Eu hoje vejo, entre aquilo que se prega, aquilo que se faz e os bastidores, a tal falta de coerência. Bem-vindo ao meu mundo, é extraordinário, ou então no nosso mundo. Sim, mas é uma das coisas que eu tenho trazido e trabalhado também com as empresárias, que é trazer aqui também alguma coerência, realmente entre o que se prega, e nós vemos o que acontece muito em bastidores, mas isto é importante, sabes? Nós não podemos prometer ou falar de um assunto do qual nós não o fazemos. Nós não... Sabes que eu tenho esse valor, ficou enraizado, começou mais enraizado nestes últimos 3 anos. No outro dia disseram-me assim, tu és muito expansiva nos teus vídeos e és muito expansiva. E eu olhei para a pessoa, que por acaso gosto imenso dela, e disse-lhe assim, olha, eu acredito que nós podemos fazer mudança. Eu estou a promover um treinamento em que eu sei que vou dar mudança. Tu estás-me a ver sentada numa cadeira a dizer, se tiveres falta de autoestima, vem ao meu treinamento. Se tiveres falta de confiança... Isto tem alguma coisa a ver comigo? Não, não tem. Eu sou uma espalha-brasas, assumida. Portanto, vai haver quem se identifique comigo e vai haver quem não se identifique comigo e está tudo bem, nós não podemos agradar a todos. Sim, e quem tenta agradar a todos não agrada a ninguém. Agora, como é que eu, que promovo um treinamento, não é, vou estar ali sentadinha a achar que o mundo vai acabar? Não, cada qual tem que ser cada qual e nós temos que ser autênticos. E há um termo aqui no Porto, e já que eu estou no Norte, não é? Agora estou em Braga, mas quem não gosta da pinga, muda de tasca. Portanto, está tudo bem. Vamos falar aqui, vamos ter este olhar mais para a mulher, porque por trás de todo um negócio, de uma empresa, do empreendimento, está alguém, está um ser humano. Quantas mulheres tu sentes e vês que vivem abaixo do que sentem que são capazes? E
o que é que estão a tolerar e que não o deviam fazer? Olha, existem diversos fatores. Por exemplo, em alguns casos toleram uma relação que já não faz sentido, por comodismo. Noutros casos toleram situações de falta de respeito. Mais uma vez porque estão acomodadas e têm medo e preferem, pelo menos, têm uma casa, vamos almoçar fora ou jantar fora de vez em quando. Outros casos é não se sentirem capazes e aceitam que lhes digam que esses cargos é para homens e não para mulheres, aceitar muito o que lhe dizem. Depende muito, sabes? Depende muito dos casos. São casos muito variados que me têm aparecido. Estavas a falar agora num ponto importante e que acho que já falei também aqui no podcast anterior, que é as mulheres. Algumas estão colocadas no lugar errado, que é querer ser masculinas a liderar, quando é no seu feminino. E depois vem isto de, não, isto é para homens, automaticamente recolhe-se e não lidera. E, portanto, nós mulheres somos aqui multifacetadas e podemos aqui liderar. Aliás, nós temos a casa, os filhos, o negócio e tudo mais, mas muitas mulheres escondem-se por trás de tudo isso, não é? De, não, é para homens, ou então, se é para homens, eu vou ativar e vou estar aqui no meu máximo masculino. Sabes, eu vejo isso sob uma outra perspectiva, honestamente, porque nós fomos educadas para uma determinada situação e acabamos sempre por nos identificar com o que era a força da casa, que é o pai, ok? Nós temos que liderar não como fotocópia de liderança masculina, só temos que liderar como mulheres. E se nós, em determinados momentos, temos que ser mais assertivas, mais objetivas, etc., tens que o ser, ok? Mas não tens que perder a tua sensualidade, a tua forma de ser, não tens que andar com o cabelo apanhado, não tens que andar a ser antipática para te impores, porque senão não és respeitada. Nunca foi por aí, sabes? Eu acho que também se fala muito hoje em dia do masculino, do feminino. A mulher é feminina, a mulher, quando tem que usar determinadas funções, se calhar até as usa com uma assertividade como feminina. Não tem, sabes? Eu acho que há fala-se muito às vezes de determinadas situações, mas só tens que liderar como mulher. Agora, se é mais masculina, se é mais feminina, tem a ver com a assertividade e a objetividade que tu queres dar à tua liderança. Como mulher. E não cópias, percebes? Sim, mas eu por acaso, eu acompanho mulheres que às vezes estão ali no seu masculino e sabes que é muito interessante porque acaba por afetar o seu relacionamento, porque estão num lugar completamente errado. Sim, muitas agarram-se muito a isso, sem dúvida. Afeta, vai, então, e é bem que nós podemos liderar aqui no nosso feminino. Claro, obviamente, quando estamos a liderar, alguma parte nossa, não é, tem que ativar, mas nunca esquecendo que somos mulheres, nem ter que provar no meio dos homens que temos ali um lugar. Não temos que provar nada a ninguém, sinceramente. O que é que muda numa mulher quando ela decide assumir o controle da sua vida e a mudança? Olha, o que muda foi o que eu te disse há pouco, é tu aceitares que quem te define és tu e não as circunstâncias do passado. É tu olhares-te ao espelho e dizer, eu estou com 53 anos de idade, estou a passar a menopausa, estou bem comigo mesma, tenho 2 filhos maravilhosos, estou a passar desafios, estou a lutar, já perdi tudo várias vezes, já recomecei várias vezes. É tu estás bem contigo própria, saberes quem és, para onde queres ir. Isso é uma mudança, isso é ter amor próprio, respeito por ti e passares aos teus filhos de que, independentemente de qualquer circunstância de vida, nós podemos sempre fazer uma mudança com seriedade, com coragem, com resiliência, com amor
e que os outros serão sempre os outros, porque os outros vão sempre falar. Estejas de calça de ganga, estejas de vestido, se és ruiva, se és loira, portanto, uma mulher estás bem contigo própria e olhares para ti de manhã, vai ser um dia abençoado, haja o que houver e está tudo bem. Isso para mim é fazer mudança. É a reinvenção também, não é? Acaba por ser, e coragem também é assumir que alguma coisa falhou no caminho. E quando falamos de filhos, isso para mim toca muito, que é o que fica de nós, não é? A minha mãe, mesmo com dificuldades, com desafios, ela seguiu. Portanto, vais ser essa inspiração, porque o que nós deixamos é legado, Adriana. E o maior legado são os nossos filhos, ficam lá, ficam presentes. Os meus heróis de vida são os meus filhos. Eu digo isto muitas vezes e vou dizê-lo sempre. Porque os nossos filhos nós deixamos num legado, mas eles também formam, nós ensinamos os princípios e valores, mas eles começam a formar a sua personalidade e o seu caráter. E os meus filhos têm sido uma inspiração para mim. E desde que o meu marido faleceu e a forma como se comportaram, e temos discussões, e temos isto e temos aquilo, mas eu sei que nós temos uma relação de cumplicidade, de amor e muito grande e de uma grande resiliência, os três, ao longo destes 11 anos. Portanto, os nossos filhos são o nosso espelho, no fundo, e nós temos que nos sentir honrados por isso, e os teus são o teu espelho do teu marido, e depois eles constroem o legado deles. É uma que bênção. Pode ser diferente ou não, não é? É uma bênção, uma bênção. É verdade. Aqui vamos falar um bocadinho do impacto. Se continuares assim mais um ano, o que é que perdes? Quando tu vês situações e pensas, se continuares mais assim, o que é que perdes? O que é que tu vês e que tu podes trazer para aqui, de situações que tu vês a ser adiadas e as suas consequências? Olha, desta mudança de vida. de não fazer a mudança? Sim, ou, sim, de estar não a adiar, fazer. sim. Eu faço muito essa linha do tempo com as pessoas, em que as pessoas dizem que querem mudar, ou porque querem perder peso, ou querem encontrar um novo amor, ou querem mudar de carreira, e nós fazemos essa linha do tempo, e para isso há um caminho, como tu sabes, não é? E há determinados... tens que pagar o preço para fazer isso. E depois pergunto, ok, então se está disposta a pagar o preço, se não fizer, onde é que estará? E depois coloco-as daqui a um ano, no mesmo sítio. E as pessoas começam a chorar, não é? Porque não querem estar ali. Mas muitas vezes tem a ver com isso. É mudança de carreira, medo de mudança de carreira, mudança de carro, encontrar um namorado, viajar. Tem tudo a ver com diferentes objetivos de vida, na verdade. Agora, porque o podcast é o Vozes que Inspiram, eu quero que tu olhes para ali. Para onde? Para onde? Para ali. Uhul. E que respondas, que fales sobre isto. O que é que alguém precisa de ouvir, de que está a aceitar e que continua no mesmo sítio e que é preciso mudar? O que é que tu queres deixar como mensagem para esta mulher que continua no mesmo sítio, com as mesmas crenças, no mesmo lugar? O que é que tu lhe queres dizer hoje? Olha para ela. Olha, quem nos define somos nós e não as circunstâncias do passado. E tu não és o que te feriu, é aquilo que tu decides curar. É tudo uma questão de decisão seguida de uma ação. Faz a tua mudança, lidera a tua vida antes que te liderem a ti. Porque no final do dia não é sobre saber, também é sobre escolher, e a Adriana trouxe aqui também a sua visão. E toma ação na tua vida, faz a mudança, porque por trás desse medo existe um mundo enorme à tua espera de coragem e de ousadia, porque é muito importante nós ultrapassarmos essa barreira e tu passaste isso. Sabes que para mim é muito importante, no teu lugar, no meu lugar, quem for, quem nos procurar, que
que tenhamos feito esse percurso, que saibamos bem o que é que estava a seguir àquele muro, àquela crença. Adriana, obrigada por esta conversa. Obrigada, eu adorei, obrigada pelo convite. Foi um gosto enorme, Sofia. Obrigada. Obrigada a quem esteve presente.